episódio do podcast Vozes que o Asfalto Não Ouve. E hoje nós vamos falar sobre algo que nos faz pensar diferente, sobre em quem o Brasil insiste em não enxergar, não é mesmo, Gabi? Sim, amiga. Por isso a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos que Milton Santos, aquela pessoa que dizia que a globalização que tanto prometiam não existia de fato. Bom, professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Nós estamos muito felizes do senhor ter aceitado o nosso convite. E nós queríamos saber de você, do senhor, como é que o senhor está se sentindo? O senhor está bem? Estou me sentindo muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, pro horário que vocês estiverem assistindo. E me sinto lisonjeado de estar aqui neste lugar. Nós ficamos muito agradecidas do senhor estar aqui. Então, vamos direto ao ponto. Bom, professor, eu e Gabi, nós estávamos conversando sobre, como eu já disse no começo, um assunto em que o Brasil insiste em não enxergar. E eu tenho uma dúvida e eu vou utilizar ela para a gente começar essa conversa. Por que as pessoas das favelas são tão invisibilizadas? Então, é porque vivemos num país onde o espaço de ferramenta é um espaço de exclusão. E o território é um instrumento de poder, e quem tem poder tem território. Pelo menos aos olhos dos estados. Bom, parece que o Estado escolhe quem merece ser visto e quem não merece, né, professor? Sim, a cidade não é feita só de prédios e avenidas. Ela é feita de gente. E quando a parte das pessoas é tratada como um problema, perde-se a possibilidade de ter um país mais humano. Bom, professor, a gente fez algumas pesquisas antes do podcast começar com o público, com o nosso público. E a gente queria fazer alguma dessas perguntas para o senhor e ver sua opinião. Bom, uma pergunta que a gente fez é: você acredita que os moradores de favela recebem os mesmos padrões de serviços públicos essenciais, como saúde, saneamento, segurança, infraestrutura, que moradores de outras áreas da cidade? E perguntamos também o porquê. E 100% disse que não. A gente queria saber qual a sua opinião sobre isso. Então, a minha opinião é que não também, porque muitas vezes as pessoas da favela, elas não são muito bem, elas não conseguem trabalhar muito bem, assim. Tipo, elas têm um espaço de trabalho reduzido, um espaço de vivência reduzida. E já no outro lugar, que é um bairro mais nobre, um bairro no outro lado da cidade, assim como mais dinheiro, também se vestem melhor. E as pessoas muitas vezes vêm pela roupa, vêm pela característica, e não pelo que há no coração. Bom, professor, muito bom sua resposta. Agora a gente queria vir com mais uma pergunta que a gente fez para o nosso público. Qual é a primeira palavra, imagem ou sentimento que lhe vem à mente quando você pensa em uma favela? Bom, as respostas que a gente obtiveram foram diversas. Algumas seria desigualdade, vulnerabilidade, alguma pessoa citou até carnaval, aí citaram necessidade e roubo. Qual a sua primeira imagem, sentimento ou palavra que lhe vem à mente quando você pensa em uma favela? É uma imagem de pouca infraestrutura, uma imagem de pouco cuidado, pouca saúde, que o governo não oferece. E como cultura, eu vejo que eles têm uma cultura muito boa, mas às vezes que não influenciam e às vezes machucam pessoas que são de fora. Então, professor, mas o senhor sempre falou das potencialidades também, né? Sim, o pobre não é outro. O pobre é um de nós. Nas favelas, algumas das favelas, há redes de solidariedades, criatividades e formas de viver que revelam aquilo que chamei de cidadania. Claro, né, professor? Com funk, arte, empreendedorismo, moda, coletivos comunitários. Por mais que as pessoas falem que achem que isso é um outro lugar, eles também são pessoas. Eles também têm vida, assim como ela falou. Claro. Eles têm a mesma... Talvez não seja a mesma, mas eles também têm uma fonte de conhecimento. Como a Gabi falou, do funk, da arte, do empreendedorismo, não é? Sim. Bom, professor, agora sobre ser visto no Brasil. Como que a gente pode mudar essa lógica assim de invisibilidade? Então, quando damos espaço para todas as vozes, começamos a criar um outro país. Um país com uma outra globalização que é possível, mas ela nasce quando olhamos para quem serve e escondidos por conveniência dos poderosos. Então a mudança ela começa a partir do momento quando a gente para de falar da favela e começa a ouvir a própria favela. E quando a mídia dá espaço, quando as políticas chegam, quando a educação abraça, quando as histórias são contadas por quem vive lá. E no fim das contas, ninguém é invisível de verdade, não é mesmo? É alguém que escolheu não ver.
Enquanto a gente tiver microfone, a gente vai continuar dizendo: favela é Brasil. Então, professor, nós gostaríamos de agradecer a sua presença. Mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui conosco. Eu que agradeço por esse tempo, por conseguir vir aqui e desfrutar disso. E lembre-se, o mundo que temos não é o único possível. Bom, pessoal, então foi esse o nosso primeiro episódio do nosso podcast Vozes que o Asfalto Não Ouve. Nós esperamos que vocês tenham gostado, não é mesmo? Claro. E que vocês possam compartilhar para que mais pessoas possam saber um pouco mais desse assunto. Que é um assunto muito importante. Então já se inscreve para não perder nenhum e fiquem com um pedacinho da nossa próxima conversa.